Olá, meu povo. De antemão, vou apresentar para vocês os slides, tá? Que vocês me enviaram. Desde já eu peço desculpa pelo atraso, porque eu estava tentando no aplicativo juntar todas as obras, mas não consegui, tá? E peço desculpa também que ontem dei um erro no meu canal e demorou o vídeo para ser postado. Eu cancelei e reenviei novamente. Então, quem não assistiu a aula de ontem, hoje está lá novamente. Peço desculpa pelo atraso de estar enviando a atividade agora, tá? A aula agora. Vamos lá. O nosso primeiro slide eu vou apresentar é de Bianca Raquel, tá? Sobre as obras clássicas. Eu vou apresentar para vocês todos que me enviaram os slides, tá? Então, na introdução ela vai falar sobre Mona Lisa, Leonardo da Vinci, A Noite Estrelada de Van Gogh, O Grito de Edvard Munch, As Meninas de Diego Rodrigues, Impressão Sol Nascente de Oscar Glamour, Moça com Brinco de Pérola de Jones Vermeer, O Almoço dos Barqueiros de Pierre Auguste e O Beijo de Gustave Glimmy, tá bom? Vamos lá. Mona Lisa, né? Deixa eu minimizar aqui. Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda em italiano, La Gioconda, a Sorridente em francês, La Joconde, ou ainda Mona Lisa de Gioconda, Senhora Lisa e esposa de Gioconda. É a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi criada em 1503. E é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumado. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos, questionados e valiosos, elogiados, comemorados ou reproduzidos. Muitos historiadores da arte acreditam que a reverência de Leonardo da Vinci pela Mona Lisa nada tinha a ver com a sua maestria artística. A linha do horizonte se encontra num nível visivelmente mais baixo, que é a da direita, fazendo com que Mona Lisa pareça muito maior vista da esquerda do que da direita. Historicamente, os conceitos de masculino e feminino estão ligados aos lados. O esquerdo é feminino, o direito é masculino. Pintura a óleo sobre madeira de alarme encontra-se exposta no museu em Paris e é uma das suas maiores atrações. Vamos passar. Eu nunca tinha percebido que um lado é mais baixo que o outro, que um lado é feminino e o outro é masculino. Mas tá vendo como é bom conhecer as obras? Conhecer sobre a obra? Informações sobre a obra: o autor é Leonardo da Vinci, ele pintou de 1503 a 1506. A técnica foi pintura a óleo sobre madeira de alarme, o gênero é pintura. A dimensão da obra é 77 cm por 56 e está localizado no Museu de Louvre. Pronto, esse é Leonardo da Vinci, tá? Então, Leonardo de ser Pietro da Vinci ou simplesmente Leonardo da Vinci. Foi um polimata, nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Caramba, o cara fez muita coisa. Nascimento em 15 de abril de 1452, na Itália, tá? E o falecimento foi 2 de maio de 1519, também na Itália.
Eu vou dar uma passadinha, porque senão a gente não consegue terminar todos os slides de todas as turmas, ou de todos da turma. A Noite Estrelada, tá? É uma pintura de Vicente Van Gogh, de 1889, e a obra retrata a vista da janela de um quarto de um hospício, pouco antes do nascer do sol, com a adiação de um vilarejo idealizado por um artista. A tela faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York desde 1941. É considerada uma das obras mais famosas da pintura de Van Gogh e é uma das mais icônicas da arte ocidental. A obra retrata a vista da janela de um quarto de um hospício de Saint-Rémy de Provence, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo idealizado pelo artista. Embora a Noite Estrelada tenha sido pintada durante o dia no estúdio do Terry, seria impreciso classificá-la como pintura de memória. A vista identificada como cena de uma janela virada para o leste, na cela de Van Gogh, foi por ele explorada em não menos que 21 oportunidades, seja ela na produção de estudos ou pinturas derivadas, incluindo em A Noite Estrelada. Aí está a pintura, né? Que foi essa também apresentada no nosso livro. E aí está Vicente Van Gogh. O Grito. É uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, de 1893. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um status de ícone cultural, a par de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A série tem 4 pinturas conhecidas. 2 dos quadros da série, A Ansiedade e o Desespero, se encontram em posse do Museu Munch em Oslo. Outro na Galeria Nacional de Oslo e outra na coleção particular. Em 2012, esta se tornou-se a pintura mais cara a ser arremetada em um leilão. 119,9 milhões de dólares. Está aí o Grito. As Meninas. As Meninas é uma pintura de 1656 por Diego Velázquez, o principal artista do século de ouro espanhol. A composição enigmática e complexa da obra levanta questões sobre a realidade e a ilusão, criando uma relação incerta entre o observador e as figuras representadas. Pintura essa que mostra um grande aposento no Real Alcázar de Madrid, durante o reinado do rei Filipe da Espanha, mostrando várias figuras da corte espanhola contemporânea, representadas, de acordo com alguns analistas, em um momento específico, como se fosse uma fotografia. As Meninas foi reconhecida como uma das pinturas mais importantes na história da arte ocidental. O pintor barroco Lucas Giacondi afirmou que ela representa a teologia da pintura. Com o presidente da Academia Real Inglesa, Sir Thomas Lawrence, descrevendo a obra em 1827 para David Wicke como a verdadeira filosofia da arte. Então aí está a obra As Meninas. E aí Diego Velázquez faz Impressão Sol Nascente. Impression Soleil Levant, em português, Impressão Nascer do Sol. É o mais célebre e importante obra de Claude Monet. É um óleo sobre a tela, datado em 1872, mas provavelmente realizado em 1873, que representa o nascer da manhã no Porto de Havre, como a névoa cerrada sobre o estaleiro e os barcos e aves sobre os estaleiros e os barcos à chaminé ao fundo da composição. Em Impressão Nascer do Sol, Monet interessa-se pela luz e pelos seus efeitos da natureza. Pinta as coisas como a vê e não como as imagina ou pressente, e privilegia a rapidez e a espontaneidade do traço, em dimetro da precisão do contorno.
As cores complementares, tonalidade de azul e laranja, são privilégios de Monteiro. Para os impressionistas, as cores influenciam-se mutuamente e tons complementares dispostos lado a lado têm um maior realce. A obra se encontra no Museu de Montemont, em Paris, depois de ter sido roubada em 1885 e recuperada em 1990. É aí, gente, a impressão. E aí está a Monteiro, tá? Moça com brinco de pérola, vem do Brasil, moça com brinco de pérola. Portugal, moça com brinco de pérola. Em neerlandês é Messi met de Pareal. É uma pintura do artista neerlandês Johannes Vermeer, de 1665. Como seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como ponto focal. Mais recentemente, a literatura sobre Vermeer aponta para a imagem de ser um trono. A descrição para o holandês do século XVII de que uma cabeça não era para ser um retrato. Após a restauração mais recente da pintura, em 1994, o esquema de cores subtis e a intimidade da menina olhando para o espectador foi muito aumentado. Então não se conhece quem foi a modelo da pintura. Em 2003, um filme de Hollywood foi eleito com o mesmo título da pintura, Moça com Brinco de Pérola, apresentando Colin Firth como Vermeer e Scarlett Johansson como a menina da pintura. Aí está a moça com brinco de pérola. O Almoço dos Barqueiros. O Almoço dos Barqueiros é uma pintura a óleo sobre a tela do pintor impressionista francês Pierre Auguste Renoir, realizadas entre 1880 e 1881. Incluída na 7ª exibição impressionista em 1882, e foi apontada como uma das melhores pinturas da exposição por 3 críticos. A pintura foi comprada a Renoir por Paul Durand de Rouet e adquirida em 1923 por 125.000 USD pelo seu filho Aducan Phillips. E aí encontra-se na coleção Phillips em Washington. A figura que combina com a natureza morta e a paisagem num mesmo trabalho. Mostra um grupo de amigos de Renoir a relaxar numa varanda da Maison Fournasse ao longo do rio Sena, em Château, na França. Aí está a obra O Almoço dos Barqueiros. Bonita. E aí Pierre Auguste Renoir. O Beijo. É um quadro do pintor austríaco Gustav Klimt, executado em óleo sobre a tela entre 1907 e 1908, e é uma das obras mais conhecidas do Klimt, graças a um elevado número de reproduções. A obra pertence ao período designado da fase douradora. Dourada da criação do autor e representada por sinais característicos biológicos e psicológicos do sexo. As formas estão definidas por ornamentos retangulares masculinos e arredondados femininos. A ornamentação auréola, que envolve o casal, é definido pelo contorno masculino com suas costas, qualificado como um tipo torre, ou campanulado, e simbolizando a masculinidade no pescoço forte do homem que impõe o movimento. A mulher, ao contrário, é representada de forma passiva, ajoelhada em frente ao homem, um gesto claro de subordinação. A composição do quadro é antagônica e sugere mais do que uma possibilidade de interpretação. Por um lado, ele evoca a felicidade da união erótica, por outro, questiona a identidade das duas pessoas dos dois sexos.
Parajeto Manteló. Esse traço é recorrente nos desenhos de Clemente. Mulheres em trajes longos, estreitos e com cintas elásticas. Escondem a diferença feminista do corpo para assimilar o que lhe falta. Então torna-se símbolos daqueles que não têm. Um fetiche na Câmara dos Apetrechos do Prazer. O quadro está exposto em Viena, na Galeria de Bernberg da Áustria. Aí está a obra O Beijo. Pronto. Então essa foi a nossa última obra. Eu vou pegar mais um slide e apresentar para vocês. Nas outras aulas a gente vai apresentando os outros, tá bom? Vou voltar aqui. Wesley. Pronto. As obras de Wesley é a Guia e o Itballon, que é Os Elefantes e Eu Tô. Banksy é um artista de rua, pintor, ativista e diretor de cinema, conhecido pelas críticas sociais, políticas e comportamentais que representam em suas obras. E é notório sua contraposição ao poder e à autoridade. Guia e o Itballon foi grafitada por Banksy no muro, em uma loja localizada em Londres. Ai, gente, não tá conseguindo passar. Deixa eu tirar aqui. E agora eu vou voltar e desaparecer, tá? Não, ele vai. Mas eu desapareci. Volto já. Pera aí, viu, pessoal? Não, eu apresento assim. Sem aparecer mesmo. Então, ela foi grafitada por Banksy no muro de uma loja localizada em Londres, em 2002. E 10 anos depois, um cartão com a imagem da obra foi vendido por cerca de 73 mil euros. A obra ficou famosa mundialmente, assim como os artistas e as outras obras de sua autoria. Ele tem um significadozinho. E aí, eu quero que vocês pesquisem o significado dessa obra. Eu já sei o significado dela. Ela tem uma representação para poder, característica da obra mesmo, para poder retratar uma apologia a um grupo de pessoas, a cidadãos, mas eu não vou dizer o que é, tá? Porque ela é bastante interessante, essa obra. Os Elefantes, de Salvador Dalí. Em 1948, sua pintura foi intitulada Os Elefantes e difere aos demais porque se concentram principalmente na imagem do elefante como figura principal, combinada com um fundo vazio e deserto. Os Elefantes de Dalí são um ótimo exemplo de como o senso da realidade fantasma é criado. Eu Touro é de Pablo Picasso e é um conjunto de 11 litografias que se tornaram um masterclass em como desenvolver uma obra de arte do acadêmico ao abstrato. Nesta série, todos resultantes de uma única peça, Picasso disseca visualmente a imagem de um todo. Cada imagem representa uma fase sucessiva de um processo tendo em vista encontrar o absoluto espírito da besta. É como se ele caminhasse de frente para trás, do acabado para o esboço. Então essas foram as obras de Wesley Matheus e de Bianca Raquel. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchauzinho. Até a nossa live hoje à tarde.